Você já ouviu falar dos grandes concílios da Igreja? Tipo o Concílio de Nicéia, onde decidiram que Jesus era Deus de verdade e não só parceiro VIP do céu. Pois é, esses você encontra em qualquer livro. Mas e os concílios que a Igreja prefere não comentar? Aqueles que foram tão bizarros, tão polêmicos, que parecem mais reuniões de condomínio com vinho e ameaças de excomunhão? Hoje a gente vai falar deles, os concílios esquecidos pela história. E se prepara, porque o que você vai ouvir parece roteiro de série medieval, mas é tudo real. Bom, quase tudo. Agora, imagina o cenário. Século IV. A humanidade tentando entender se Jesus era mesmo Deus, se o Espírito Santo tinha CPF e se a fé vinha com um manual de instruções. E no meio disso tudo, bispos do mundo inteiro viajando semanas a cavalo só para gritar uns com os outros sobre teologia. Literalmente o primeiro debate de internet, só que ao vivo e com túnicas. Mas antes de chegar nos concílios mais estranhos, a gente precisa entender uma coisa. A igreja primitiva era tipo uma startup espiritual. Muita fé, pouca organização e um monte de gente tentando ser CEO da verdade. E aí vieram os concílios. A ideia era simples: juntar os líderes, discutir as tretas e sair com um documento bonito dizendo: agora é assim que a gente acredita. O problema é que nem sempre deu certo. Comecemos pelo Concílio de Sárdica, no século IV. O objetivo era resolver a treta entre os seguidores de Atanásio e os arianos. Basicamente, quem achava que Jesus era Deus pleno e quem achava que ele era só o filho obediente, tipo estagiário celestial. Resultado? O concílio virou uma guerra fria teológica. Os bispos do Oriente e do Ocidente se dividiram, saíram brigados e cada grupo fez seu próprio concílio. É sério. Foi tipo aquele amigo que faz 2 aniversários porque o grupo da escola e o da faculdade não se suportam. Mas calma, isso é só o começo. No século V, temos o Concílio de Éfeso II, conhecido carinhosamente como Concílio dos Ladrões. Sim, esse era o nome que os próprios bispos deram depois. Por quê? Porque a reunião foi uma bagunça. O patriarca Dióscoro de Alexandria basicamente dominou o evento, não deixou ninguém votar contra ele, expulsou os opositores e saiu dizendo que tinha decidido tudo em nome de Deus. Era tipo aquele chefe que marca a reunião só para confirmar o que ele já decidiu sozinho. E o Papa da época, quando ficou sabendo, ficou furioso. Mandou anular tudo e ainda chamou Dióscoro de ladrão. Daí o apelido pegou. Resultado: a igreja teve que fazer outro concílio depois só para consertar o estrago. Ou seja, o Concílio dos Ladrões foi literalmente o patch 1.0 que deu bug e precisou de atualização celestial. E falando em treta, o Concílio de Pisa, em 1409, é digno de reality show. A situação era tão caótica que existiam 3 papas ao mesmo tempo, um em Roma, um em Avignon e um no meio tentando decidir quem mandava em quem. A igreja virou um grupo de WhatsApp com 3 administradores brigando para ver quem é o verdadeiro dono. Então, os cardeais resolveram resolver. Chamaram um concílio em Pisa para unificar a coisa. E adivinha? Eles elegeram um 4º papa. Sim, a solução para ter 3 papas foi criar mais um. É tipo tentar apagar incêndio com gasolina benta. Imagina o caos. 4 papas se excomungando mutuamente, cada um dizendo que os outros eram falsos. Deve ter sido uma confusão divina. Senhor, para quem eu rezo? Para o Papa de Roma, o da França ou o da Itália? Filho, reza por todos, que nem eu tô entendendo mais nada. Mas o prêmio de concílio mais esquecido e estranho talvez vá para o Concílio de Frankfurt, no ano 794. Esse foi convocado por ninguém menos que Carlos Magno, o rei que se achava o CEO do cristianismo europeu. Ele reuniu bispos para discutir heresias e, no meio disso, decidiu também dar uns pitacos sobre arte. Literalmente, o concílio declarou que as imagens religiosas eram boas, mas não deveriam ser adoradas. Só que o texto era tão confuso que ninguém entendeu nada. Resultado:
Metade da Europa achou que podia adorar ícones, e a outra metade achou que isso era pecado mortal. Foi basicamente o primeiro bug doutrinário da história. E não acabou. Séculos depois, temos o Concílio de Constança, de 1414 a 1418. Esse é conhecido oficialmente por resolver o cisma do Ocidente, aquele caos dos vários papas. Mas o que muita gente esquece é que durante esse concílio queimaram vivo o teólogo Jan Hus, que teve a audácia de sugerir que talvez a igreja estivesse errando um pouquinho. Resultado? Virou churrasco teológico. E detalhe, prometeram a ele salvo-conduto para poder ir e vir em segurança. Cumpriram? Claro que não. Foi tipo, pode vir, amigo, é só para conversar. E quando ele chegou, puf, fogueira. Agora pausa para pensar. A quantidade de política envolvida nesses concílios é absurda. O pessoal se reunia para decidir questões de fé, mas passava metade do tempo conspirando, trocando alianças e tentando ganhar influência. Tipo reunião de condomínio, só que com incenso e ameaças de excomunhão. Mas o mais curioso é como alguns concílios simplesmente desapareceram da história. Por exemplo, o Concílio de Hieria, no século VIII. Esse reuniu mais de 300 bispos, todos dizendo que as imagens religiosas eram idolatria e deviam ser proibidas. O problema? Nenhum bispo de Roma participou, e mais tarde o Papa declarou que o concílio era inválido. Resultado, foi literalmente apagado da lista oficial. Tipo aquele primo que a família finge que não existe porque roubou o bolo no Natal. E tem também o Concílio de Sinuessa, que é quase uma lenda. Dizem que aconteceu por volta do ano 303, para julgar o Papa Marcelino, acusado de ter oferecido incenso aos deuses pagãos durante perseguições. A história é meio nebulosa. Alguns dizem que nunca aconteceu, outros juram que sim, e que o Papa, tomado pela culpa, renunciou antes de ser condenado. Se for verdade, seria o primeiro Papa da história a renunciar. Mas, claro, a Igreja preferiu deixar isso quieto. Afinal, não pega bem o líder espiritual ter sido cancelado no século IV. Mas calma que tem mais. O Concílio de Basileia, no século XV, começou bem, cheio de boas intenções. Discutir reformas, moral, poder papal e o papel dos fiéis. Só que logo virou um festival de egos. O Papa Eugênio IV tentou encerrar o concílio, os bispos disseram não, e simplesmente continuaram sem ele. Resultado, o concílio virou praticamente um motim e, pasme, chegou a eleger outro papa, chamado Félix V. Ou seja, mais uma vez, o plano para resolver o problema dos papas foi criar mais um papa. Gente, alguém, por favor, cria um grupo no Telegram e resolve isso em voz. E talvez o concílio mais esquecido de todos seja o Concílio de Quiniceste, também conhecido como Concílio em Trullo, no ano 692. Esse não era nem para definir doutrina, mas para organizar as regras internas da Igreja. Só que o povo de Constantinopla decidiu enfiar 102 novas leis canônicas no documento. Algumas bizarras, tipo: padres não podem ter festas com danças indecentes, não pode brincar de mímica no altar e padres casados só podem dormir com as esposas durante dias permitidos. É sério. Os caras transformaram o concílio numa lista de proibições de festa. Basicamente o primeiro manual de etiqueta eclesiástica da história. Agora pensa. Quantos desses concílios você já ouviu falar? Pois é, quase nenhum. Porque a história oficial só lembra dos que deram certo. Ou dos que a igreja quis que a gente lembrasse. Os que foram um desastre diplomático, uma vergonha teológica ou um circo político. Esses ficaram escondidos debaixo do tapete do Vaticano. Mas por que esses concílios foram esquecidos? Simples, porque revelam uma igreja humana, dividida, cheia de falhas, brigas e vaidades. E isso não combina com a imagem sagrada e uniforme que se tentou construir depois. Muitos desses encontros foram reescritos, silenciados ou simplesmente apagados dos registros oficiais. É como se o cristianismo tivesse seu próprio modo edição de imagem. Tira a olheira,
passa um filtro de santidade e posta só o que ficou bonito. Mas o tempo é cruel, e mesmo que os documentos oficiais tentem apagar, a história sempre dá um jeito de ressurgir. Cartas, registros paralelos, documentos bizantinos e manuscritos guardados em mosteiros revelam pedaços dessas reuniões esquecidas. É como se a própria história dissesse: vocês podem tentar esconder, mas o print espiritual é eterno. E olha, quando a gente lê o que realmente rolava nesses concílios, dá para ver que, no fundo, o ser humano não muda tanto assim. Ontem eram bispos brigando sobre a natureza divina de Cristo, hoje são pessoas brigando no Twitter sobre qualquer coisa. Mesma energia, só mudaram as vestes. Mas talvez o mais fascinante nisso tudo é perceber que, por trás da pompa e das cruzes douradas, havia homens com medo, ambição, vaidade e dúvida. Homens tentando definir o indefinível, discutindo se Deus era de uma substância ou de substância semelhante, como se a eternidade coubesse numa reunião com ata e café frio. E claro, a cereja do bolo. Muitos desses concílios esquecidos geraram decisões que, mesmo anuladas, influenciaram séculos de pensamento. A confusão de Basileia, por exemplo, abriu caminho para a ideia de que concílios podiam ter mais autoridade que o Papa, um pensamento que mais tarde inspiraria até movimentos reformistas. Ou seja, o caos plantou as sementes da mudança. No fim das contas, esses concílios perdidos mostram que a história da Igreja é menos um conto de fé e mais uma novela política com temporadas infinitas. Tem drama, traição, intriga e até episódios censurados. E se hoje a gente tem uma versão oficial, é porque alguém editou muito bem o roteiro. Agora me diz, quantas decisões, quantas ideias, quantas vozes foram apagadas simplesmente porque incomodavam demais? E será que, se esses concílios tivessem sido lembrados, a história da fé seria diferente? Talvez nunca saibamos. Mas o fato é que a Igreja, como toda instituição humana, passou séculos escolhendo o que valia a pena contar. E o que era vergonhoso ficou no esquecimento. E é por isso que estudar esses concílios é quase um ato de arqueologia espiritual. Cada documento esquecido é um pedaço de um passado que não quis ser lembrado. E, no fundo, talvez seja exatamente aí que a história mais viva se esconde. Nos erros, nas brigas e nas verdades que alguém tentou apagar. Mas, enfim, se você achava que concílios eram encontros sérios, cheios de sabedoria e serenidade, agora já sabe. Eram mais parecidos com uma assembleia de condomínio do além. Só que em vez de discutir o vazamento do telhado, discutiam se o Espírito Santo era consubstancial. E antes que você vá embora refletindo sobre isso tudo, pensa comigo. Será que, no fim, esses concílios esquecidos não revelam mais sobre o ser humano do que sobre Deus? Porque, no fim das contas, entre papas, bispos e reis, quem mais se destacou foi o velho e eterno conflito humano. Quem manda em quem? E quem está certo sobre o divino? Mas relaxa, não precisa chamar um concílio para decidir isso. Só deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Qual desses concílios você acha que seria o mais caótico se acontecesse hoje? E lembra, a história pode até tentar se esconder, mas a verdade, meu amigo, sempre encontra um jeito de vazar. Valeu por assistir e até o próximo episódio do História Proibida, onde a gente descobre que o passado é muito mais louco do que qualquer série da Netflix.